Ela é doutora em enfermagem e professora titular da Unirio. O destaque de hoje é com a doutora Nébia Figueiredo. Doutora Nébia, é um prazer tê-la aqui conosco. Eu tenho o maior prazer de estar aqui. Eu agradeço a oportunidade de poder falar para jovens, para estudantes, para a população sobre alguma coisa que eu sei sobre cuidar em enfermagem. Doutora Nébia, para começar, fala um pouco sobre esse cuidado da enfermagem. Para eu chegar no que eu entendo sobre cuidado de enfermagem, eu quero dizer para todos nós e para todo mundo que cuidado é uma responsabilidade de todos. Todo mundo cuida, desde a casa das crianças até vocês aqui no SET, né? Cuidam do espaço. Então, é a primeira coisa. Sob o meu ponto de vista, como enfermeira, que trabalhou há 30 anos no Hospital Universitário Gafreguili, e como professora de enfermagem, eu vou colocar para você o que eu sei hoje, a partir de uma prática e de pesquisas que eu venho desenvolvendo sobre cuidado em enfermagem. No Brasil tem vários grupos pesquisando enfermagem e várias formas de olhar para o cuidado. É um cuidado que envolve desde ações mais simples até ações de alta complexidade. A enfermagem é uma profissão fundamental e a sua prática de cuidar começa desde uma ação mais simples, que é lavar as mãos, e tem sempre uma intenção, até fazer procedimentos de alta tecnologia ou procedimentos mais sofisticados. O que eu venho pesquisando hoje, o que eu venho sentindo hoje acerca dessa prática é que ela tem uma diferenciação quando se trata de cuidar de pessoas, quer fora do hospital ou quer dentro do hospital. O que a gente acrescenta hoje a uma prática de enfermagem que a sociedade e que às vezes os estudantes vêm para aprender? Ou, numa frase muito comum que a sociedade repete, as enfermeiras fazem curativos e dão injeção. É isso que eles pensam que a enfermagem faz, mas não é. Hoje a gente tem que pensar numa enfermagem a partir dos princípios de Florence Nightingale, né, que a professora Vilma de Carvalho falou num programa anterior, que é a preocupação, primeiro, com o ambiente e com o sujeito que está no ambiente. Hoje a gente sabe que o ambiente é desencadeador de doença e de saúde, qualquer ambiente. E a gente que cuida tem que estar preocupado, inclusive, com a sua saúde, com a saúde deles que estão ali atrás da câmara. Então, um ambiente quente, ele não é desencadeador de uma satisfação, de um prazer. Um ambiente frio, a mesma coisa. Então, a enfermagem está em busca dessa tonalidade de ambiente para proporcionar conforto. E esse ambiente, para mim, nas pesquisas que a gente vem desenvolvendo, ele envolve, além de ar, ventilação, circulação, ele envolve fundamentalmente as relações humanas. E dentro das relações humanas, aquilo que é muito concreto, que aparece na minha relação com você, e aquilo que é de subjetivo. Na prática da enfermagem, a gente ensina os alunos e a sociedade, quando está sendo cuidada por nós, não percebe, é que a gente precisa saber identificar no corpo que eu cuido sinais e sintomas. Mas, além disso, signos. O que aquele corpo que está ali deitado num leito diz para mim? Eu preciso aprender essa sintonia de identificar o que você diz para mim, o que o seu corpo fala para mim. Daí o meu interesse na minha tese de doutorado, quando eu fiz sobre o corpo da enfermeira como instrumento do cuidado. Por quê? Porque as enfermeiras e a própria prática da enfermagem, historicamente, vem carregada de uma ação muito manual e muito técnica
perdeu de vista a noção de sujeito. Então, quando eu perguntava para as enfermeiras que instrumentos elas se utilizavam para cuidar do outro, elas falavam só das mãos. E o corpo? O que que o meu corpo faz para movimentar essas mãos? Então, a minha tese é para incluir nessa prática de cuidar uma preocupação com este corpo, que se emociona de alegria e de tristeza, que toca o outro com muita intensidade, porque a prática de enfermagem é uma prática de invasão de privacidade, uma invasão autorizada legalmente pelo próprio exercício da profissão. Então, quando eu toco o outro, eu preciso saber por que eu estou tocando e eu preciso de autorização do outro para tocar o corpo. E essa autorização já vem do próprio paciente, não é isso? Não, comumente a gente não pergunta. Né? Não é porque ele necessita, Ele né? necessita. Sim. Então, por isso que ela é uma prática invasiva autorizada. E o que a gente vem discutindo hoje é que mesmo que seja uma prática de cuidar invasiva autorizada, que o cliente, como cidadão, possa decidir quando eu vou tocar nele, quando eu vou invadir o seu corpo para fazer um procedimento necessário e fundamental para a recuperação da sua saúde ou para a prevenção de uma doença. Essas características humanas, como o toque, o sentir, não é? O estar perto do cliente, é essencial ao paciente? Nós temos percebido hoje, com os clientes que respondem para nós muitas questões, é que eles estão querendo outra coisa. Quer dizer, eles sabem que as enfermeiras são fundamentais, que essa profissão tem que estar ali para cuidar deles, mas que está faltando a primeira coisa para eles, é a questão da comunicação. Né? Quando ele fala, quando ele ouve, e que a gente não está em sintonia perfeita com esse tipo de relação. Então, é a primeira coisa. As enfermeiras também não estão preparadas para decodificar como se utilizar dos sentidos. Tocar, ouvir, olhar, sentir o cheiro e até o paladar da comida dele para saber se ele está recebendo a dieta correta. Então, essa é uma preocupação que nós temos tido nos grupos, nas salas de aula, é ensinar os alunos a desenvolver essa habilidade. Por quê? Já existem pesquisas, inclusive uma da UFRJ, onde eu fui orientadora, que os clientes diziam para nós: as enfermeiras ouvem, mas não escutam, e isso é estendido à equipe de saúde toda. Mas como a pesquisa era de enfermagem, olham para nós e não nos veem, tocam na gente, mas não sentem. E isso significa uma outra decodificação do que é isso. Então, o toque entra, e ele entra nas nossas pesquisas a partir de 95. Porque todo mundo toca, ninguém cuida sem tocar. Mas o tocar sempre vinha como uma ação quase que reflexa da própria prática e do que eu ia fazer com ele. Mas esse toque para nós tem outro tipo de invasão. Mas ao mesmo tempo que ele é invasivo, ele pode ser um toque de conforto. Ele pode ser um toque que vá despertar o outro para a vida. Ele precisa ser tocado. Tocado com a mão, tocado com o som da minha voz, tocado com o cheiro do meu corpo. Os clientes, a gente tem pesquisas de clientes em coma que nunca nos viram, não lembravam de nós, e quando a gente entra, que eles já estão falando e já estão acordados, ele diz: você é aquela enfermeira com aquele cheiro, você é aquela enfermeira com aquela voz, que ele ouvia, mas como ele não podia se comunicar, ele não se expressava. Então, isso é o que a gente vem trabalhando com os estudantes para decodificar esses sentidos de uma forma melhor. E aprender os signos, porque os sinais e os sintomas são da parte médica, da prática médica. Sinais e sintomas são coisas concretas, que
que a gente vê uma hipertermia, quer dizer, um aumento de temperatura, uma pressão arterial alta. Então, você tem aparelhos para medir, mas nem sempre a gente é capaz de captar no que seu olho está dizendo para mim agora. E a gente precisa aprender a fazer uma leitura dessa expressão corporal. Então, isso vocês estão colocando mais nas escolas de enfermagem, nas né? disciplinas. Essas características humanas, né? Ensinando mais isso. Que é humano, e a gente vem discutindo a questão da humanização ou da humanidade, porque, na verdade, todos somos humanos. Eu tenho uma posição muito pessoal e particular. Se a prática não é humana, ela é animal. Então, a prática de enfermagem tem que ser humana. Se ela é humana, ela vem carregada com as coisas boas e com as coisas ruins do ser humano. O que a gente precisa é fortalecer o que é bom em nós para trocar com o outro e tentar minimizar aquilo que não é bom em cada um de nós. Essa que é a grande discussão que a gente vem trabalhando com os estudantes, não só de graduação, mas com os estudantes da pós-graduação. E falando um pouco dessas técnicas de relações, elas influenciam bastante na recuperação do paciente? Nós ainda estamos num processo de decodificar isso, né? Como ver essa resposta lá na prática de um enfermeiro mais sensível, mais preocupado com essas questões, mas tecnicamente também bem preparado. Porque tem um nó aí e algumas pessoas rejeitam ainda esse discurso que a gente vem trabalhando, porque enfermeiro competente para muita gente é aquele que sabe funcionar, que sabe fazer um curativo bem feito, mas que não está conversando com o outro. Não vê o lado humanista, né? Que não está tocando no outro, que não sente a temperatura do corpo, que entra numa enfermaria e não é capaz de captar a expressão corporal daquele corpo no leito, que pode estar anatomicamente mal colocado. O travesseiro pode estar aqui e ele está sentindo dor na musculatura do pescoço. Então, o que a gente tem trabalhado com os estudantes é essa decodificação de sentidos e significados para que ele tenha uma sintonia fina para perceber. Aí sim a enfermagem mergulha de cabeça nessa prática, porque essa prática é só dela. É ela que fica com os clientes 24 horas por dia, o ano inteiro, de janeiro a janeiro. Então ela tem que ser capaz de fazer uma leitura do outro que está precisando de cuidado. E quando ele não fala, quando ele não responde, isso fica muito mais complicado. Como me comunicar com o cliente em coma? O que a gente tem visto hoje nos estudos é que o cuidado provoca reações no corpo e é capaz também de ser terapêutico. Está na hora da gente afirmar isso, porque sempre tem um discurso na sociedade que o médico cura e a enfermagem cuida. Ora, se esse cuidado não é também uma terapêutica, se ele também não está articulado com a terapêutica dos outros, da equipe de saúde, ele serve para quê? Né? O que faz isso? Será que um cliente que receba medicamento todo dia, na mesma hora, e a enfermeira se ausenta e vai embora, será que ele fica bem? Será que ele responde? E por que outros, quando não tem o medicamento, eles respondem e melhoram? Existe uma prática, existe um cuidado de conforto. O banho no leito é a maior tecnologia que a enfermagem tem. É no banho no leito que ela capta o que tem naquele corpo. É no banho no leito que ela vê e enxerga como aquele corpo está. É no banho no leito que ela detecta sinais. É o banho no leito que conforta o cliente, entendeu? Então, são técnicas que a enfermagem precisa aprender, que são técnicas científicas, e que aquela técnica e que aquele procedimento tem uma consequência naquele corpo que eu cuido. E fala um pouco desse início, dessa iniciativa. Como é que a gente trabalha isso com os estudantes? Isso, dos estudantes e dessa iniciativa que vocês tiveram nessa técnica de humanização. Não é técnica de humanização, Aline. A humanização está em todos nós.
é uma forma avançada, diferenciada e, ao mesmo tempo, nada novo de praticar essa profissão. Eu aprendi enfermagem na UFRJ, com a professora Elvira De Felice, que tem um livro que é o best-seller dos fundamentos de enfermagem. Mas hoje, na década de 60, quem é que falava de corpo? Né? Quem é que dizia que eu precisava tocar assim ou assado? Eu tocava porque eu ia fazer um procedimento. E a gente hoje percebe que o aluno só é capaz de perceber isso quando ele sente na própria pele o que o cliente pode sentir. Eu não posso me colocar no outro com um discurso teórico. Eu sei o que o senhor está sentindo. Não, eu não sei. Você já tomou injeção? Então pronto, você sabe o que é tomar uma injeção. Mas se você nunca sofreu esse ato, esse procedimento, você jamais saberá. Então, o que a gente vem fazendo é colocando os alunos em laboratórios de enfermagem para tentar sentir essas práticas, que às vezes o cliente não precisa de muita coisa, Aline. Os hospitais estão cheios de má prática e às vezes de coisas extremamente simples. Por exemplo, comer um pão no leito e deitar em cima dos farelos é uma tortura chinesa depois de 2 horas, porque aquele farelo vai enfiando no corpo e ele vai sentindo alfinetadas. Então, isso é uma prática de cuidar? Ela é científica? Porque à medida que aqueles farelos de pão ou uma uma dobra no colchão mal colocada, lentamente aquele corpo vai reagindo àquele tipo de desconforto e o cliente vai liberando substâncias desconfortantes. Então, você pode pensar que um lençol com uma preguinha não tem nada. O que é importante é o antibiótico, é a tecnologia. Não é não. Nós temos pesquisa dos clientes respondendo sobre isso. Um lençol mal cheiroso, um lençol molhado, um lençol com prega. Isso é cuidado. E como a senhora avalia esses profissionais que muitas vezes a gente encontra nesses hospitais? Os profissionais que não trabalham com amor, não usam esse cuidado. Eu vou fazer que nem minha parceira de trabalho, isso é uma outra questão. Mas eu acho que a gente precisa contextualizar isso. Eu jamais me colocaria como algoz da enfermagem. A gente precisa pensar como os serviços estão, como os profissionais da área da saúde são cuidados, porque ninguém cuida deles. Eles também são pessoas que merecem cuidados da instituição, desde do pagamento adequado, o melhor pagamento, que a gente também não sabe, não tem medidas sobre o pagamento, mas até as próprias condições de trabalho. Às vezes os hospitais lotados para uma pessoa só cuidar. Então é impossível que um auxiliar, uma técnica ou uma enfermeira cuide bem de 30 clientes, cuide bem de 15. Você não pode cuidar bem de tantas pessoas ao mesmo tempo, com tantos problemas diferentes ao mesmo tempo, com cada sujeito com característica e com comportamento diferente, com cultura diferente, com saber diferente. Esse é o grande desafio. Sob o meu ponto de vista e a minha vida como enfermeira, é isso. Se eu tenho colocado, e se as enfermeiras têm colocado, que esse sujeito que eu cuido é singular, significa que eu tenho que olhar para cada um deles como um sujeito diferente. E o que a gente faz é que todos eles são iguais. Todos eles têm que receber o mesmo tratamento, que não é verdade. Eu posso ter 40 anos, você 40 anos, eu posso ser diabética e você pode ser diabética. Temos a mesma doença, a mesma idade, o mesmo gênero, mas isso não significa que você sinta a mesma coisa que eu sinto, que você quer a mesma coisa que eu quero, entendeu? Com certeza. As pessoas então, são diferentes. Isso que as enfermeiras, todas nós, eu também estou aprendendo, porque a gente aprende com os estudantes, aprende com os clientes. É isso que a gente precisa colocar na enfermagem, uma outra conversa e sair rapidamente do discurso biomédico. O discurso biomédico é importante, a doença está ali, a etiologia está ali.
Mas a enfermagem é muito mais do que além, isso. né? Porque um diabético, um cardíaco, ele já tem uma coisa traçada, uma prescrição, um medicamento. Mas a enfermagem terá que se haver com outras coisas, além de implementar essa terapêutica médica. Quem é aquele sujeito que eu cuido? De onde ele vem? Qual é a história dele? O que ele quer? E que tem uma coisa fundamental que a gente também vem colocando para os alunos. Não é só um sujeito da necessidade, é um sujeito do desejo. É o desejo que nos move para ter saúde ou para ter doença, para ser feliz ou para ser infeliz. São questões de mão dupla que a enfermagem tem que trabalhar, entendeu? Fala agora um pouco para o nosso público o que é ser enfermeira. Primeiro, enfermeira é uma profissão como outra qualquer, como diz a professora Vilma de Carvalho, que foi minha professora de graduação, de fundamentos e minha orientadora na tese de doutorado. Para mim, ser enfermeira é ser um sujeito com disponibilidade física e espiritual para cuidar do outro. Se eu não tiver essa disponibilidade, essa vontade, esse respeito, essa consideração pelo outro, eu sugiro para os candidatos que não venham fazer enfermagem. A pessoa que vem fazer enfermagem tem que estar disposta a cuidar do outro, disposta a entender o outro, disposta às vezes até a ouvir o desaforo, ou o outro em sua agonia, ou o outro em sua angústia. É uma profissão, para mim, fundamental. Eu sou apaixonada por ela. Eu não tenho o menor complexo de ser enfermeira. E a sociedade precisa de nós. E vai precisar sempre. Podemos mudar de nome, podemos tirar a equipe de saúde de outra, mas haverá sempre uma pessoa para cuidar do outro nessas instituições. E para cuidar dele precisa de conhecimento científico, precisa de respostas de todas as ordens para compreender esse cliente. E a senhora falou que o resultado ainda não está muito... A gente vem pesquisando assim, as pessoas respondem ao cuidado de enfermagem? Porque essa que é a minha grande busca, é o meu último projeto do CNPq, que eu falo, interações corporais, o cuidado como interação corporal. Então, responde, a gente já tem algumas perguntas que respondem. Já. Né? Por exemplo, a gente vem medindo o que o doente sente em termos de sinais vitais, porque aí envolve a biologia e a fisiologia, antes, durante e depois de um procedimento de enfermagem. Né? O procedimento pode ser de um banho, pode ser de uma injeção, pode ser de uma conversa. E temos instrumentos para começar a demonstrar isso. Então, ele pode chegar extremamente tenso no ambulatório, ou estar extremamente tenso numa enfermaria deitado, e às vezes, com uma conversa, uma forma de ouvir, ele baixa a pressão, ele diminui a temperatura, porque na verdade ele queria alguém para ouvir. Por isso que é uma prática, às vezes, difícil. E as enfermeiras, quando estão só, não têm tempo de parar para ouvir o outro como deveria. Então, é uma coisa corrida. Então, aí entra o auxiliar de enfermagem? Não, nós estamos falando de uma prática científica, de uma enfermagem graduada. O conhecimento que o auxiliar recebe é muito limitado. Né? Eles recebem um conhecimento de um sujeito também com um entendimento limitado e aprende a desenvolver habilidades para fazer determinada coisa. Mas ele jamais vai ser aquele enfermeiro que a gente quer que seja e que a sociedade precisa. E que ela não conhece. Porque a sociedade só conhece a enfermagem quando ela interna, quando ela adoece. Aí o que acontece? Ela interna no hospital particular, que não paga a enfermeira, porque a enfermeira é cara, é um profissional caro, e paga um atendente auxiliar. Nada contra eles. Eles não têm culpa de não ter tido acesso ao que eu tive. Aí eles não ouvem, não conversam, não falam, passam correndo. É esse profissional que a sociedade conhece e chama de enfermeiro. Ou de enfermeira, entendeu?
Mas não é esse que a gente quer. A gente quer esse profissional sensível, mais humano, mais positivamente humano, que seja capaz de detectar problemas no cliente, capaz de intervir para aquele problema que ela detecta. E isso é uma enfermagem científica, entendeu? Agora deixa uma mensagem para esses profissionais, novos profissionais que vão agora para o mercado. Quem estiver querendo ser enfermeiro, eu acho, seja bem-vindo. A enfermagem para mim, é a profissão da área da saúde que dá mais oportunidade às pessoas. É uma profissão de mobilidade social, porque você pode ser atendente, auxiliar, técnico e enfermeiro. É uma profissão fundamental. E é uma profissão que não deixa ninguém desempregado, que esse é o interesse maior de quem vem fazer uma enfermagem. Mas tem que vir fazer uma enfermagem onde se considere o ser humano como sujeito de uma atenção que merece conforto, respeito, compromisso, responsabilidade e ética. Doutora Neba, então, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço aos produtores do programa, a você, à universidade, porque a gente não poderia estar aqui sem. Espero, em outro momento, que eu já estou articulando com o Álvaro, pensar numa enfermagem mais para as pessoas. Muito obrigada. O destaque dessa semana foi com a doutora Neba Figueiredo. Agradecemos a você pela sua audiência aqui pela FGF TV, canal universitário de Fortaleza 14 da NET.